E hoje ela vai dar aula. E hoje ela vai dar uma aula sobre Neoimmunomumps, né? Que é um novo produto que a gente também está adquirindo, falando sobre a prescrição de paraprobióticos para a saúde intestinal e imunológica. Ana, por favor, você me pediu para te fazer uma breve introdução tua e está iniciando a aula. Uhum. Bom dia a todas. Parabéns, né, para todos os nutricionistas que estão aqui conosco hoje. Parabéns pelo seu dia. Meu nome, então, é Ana. Eu sou bióloga de formação. Tenho alguns anos de experiência, né, em fábrica de probióticos, atuando aqui na Gábia, né, onde eu iniciei minha carreira aqui como gestora de produção e atualmente eu sou diretora técnica aqui na empresa e cuida de toda a parte técnica, né, toda a área produtiva aqui da Gábia, de probióticos, paraprobióticos, compostos bioativos. Estou sempre junto com o pessoal e cuidando de tudo aqui. Então, hoje, né, recentemente eu dei uma aula sobre probióticos, né, e hoje a gente vai evoluir, então, para os paraprobióticos, né, os probióticos inativados ou MAMPs, né. Então, eu montei uma aula pensando muito, assim, em iniciar o conceito, definir tudo muito bem, para ficar tudo bem claro o que é o quê, e depois apresentar resultados, né, de estudos que a gente já desenvolveu aqui na Gábia, com o nosso grupo de pesquisa, tentando, né, seguir o mesmo padrão, né, da aula de probióticos que eu já dei para quem participou. Então, essa é a aula de hoje, né? Neoimmunomumps, a prescrição de paraprobióticos para a saúde intestinal e imunológica. Então, a primeira coisa que tem que estar, né, muito clara para todos é qual a diferença entre probióticos, paraprobióticos e compostos bioativos. Hoje, a Purifarma, né, trabalha junto conosco com as três linhas. Então, quando a gente tem um micro-organismo, aqui eu coloco micro-organismo porque a gente pode estar falando tanto de uma bactéria quanto de uma levedura, tá, pessoal? Então, eu posso ter probióticos, que são os micro-organismos vivos, os benefícios, né, todo mundo já conhece, melhora de barreira intestinal, exclusão competitiva, produção de substâncias antimicrobianas, né? Isso de forma muito resumida e simples, né, de tudo que os probióticos podem trazer de benefício para a saúde, né? Além deles, nós temos os paraprobióticos. Então, eu tinha um probiótico vivo, fiz uma inativação dele e agora eu tenho um paraprobiótico. E eles são muito atrelados à modulação de sistema imune, em seus efeitos, né, em benefícios atrelados a ele. E os compostos bioativos? Os compostos bioativos, né, o mais famoso é a beta-glucana de Saccharomyces cerevisiae. Então, quando a gente está falando de um composto bioativo, é um composto que eu estou obtendo a partir de algum micro-organismo. Então, nesse caso, a gente obtém a beta-glucana a partir da Saccharomyces cerevisiae e ela também, né, atua na modulação de sistema imune. Isso daqui na aula de probióticos eu já mostrei, né? Estou mostrando novamente para ficar, né, bem forte, né? Todas essas definições e diferenças entre eles. E também a questão de dose, né? Lembrando que probióticos a gente está falando em micro-organismos vivos, então a gente trabalha em UFC, que são unidades formadoras de colônia, por porção, por dia, né? 10 na 9 é uma dose usual utilizada. E nos paraprobióticos, a gente já não tem mais a contagem microbiológica, eles já estão inativados. Então, as dosagens, né, dessa linha, né, o Immunomumps, já se dá em miligramas. Então, doses usuais entre 10 e 100 miligramas. E, da mesma forma, os compostos bioativos, nos casos beta-glucanas, também a gente trabalha em miligramas, porque a gente não tem mais um micro-organismo vivo. Nesse caso, a gente já tem um composto isolado. Tudo isso eu vou falar mais depois, mas para ficar bem claro, né, e diferenciar já desde o início essas três linhas, né, de produtos. Então, o que são paraprobióticos? Os paraprobióticos são muito novos, né, na pesquisa e na literatura. O termo, né, foi sugerido, né, somente em 2011. Essa referência que eu coloco no slide são duas pesquisadoras que sugeriram o termo paraprobiótico
e o conceito, né? Micro-organismos inativados e ou seus componentes que conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Então, a partir, né, dessa publicação, é que começou a se falar, de fato, em paraprobióticos, eles têm atividade, que benefícios eles podem trazer. Então, essas duas pesquisadoras foram pioneiras, né, nessa área de pesquisa. Então, a ação dos paraprobióticos, ela é possível por quê? Como é que eu tenho um micro-organismo inativado que vai fazer efeito? Então, a interação com o hospedeiro, no caso, pensando, vou tomar um paraprobiótico, e a interação que ele vai ter conosco é mediado, né, no nosso corpo, independente da viabilidade desse micro-organismo, dessa bactéria. Então, ele vai ser reconhecido independente de estar vivo ou morto. Então, as células humanas, do sistema imune, são capazes de reconhecer componentes específicos de bactérias e outros tipos de micro-organismos. E é por isso que é possível que os paraprobióticos funcionem, que eles tenham ação. Então, a gente tem dois conceitos, né? Micro-organismos inativos e os seus componentes que conferem benefícios à saúde, e atrelado a isso, o que eu acabei de falar, o nosso sistema imune tem a capacidade de reconhecer esses componentes específicos. Então, quando a gente fala de MAMPs, a gente está pensando nesses componentes específicos que são capazes de ser reconhecidos pelo nosso sistema imune. Então, MAMPs, né, vem do inglês, em português, padrões moleculares associados a micro-organismos. Então, todos os tipos de micro-organismos, bactérias, leveduras, seja o que for, eles têm padrões moleculares específicos de cada um. E é isso que o nosso sistema imunológico reconhece. Então, para probióticos, né, tem um micro-organismo como um todo inativado, e quando eu estou falando de MAMP, eu estou falando de padrões, né, desse paraprobiótico específicos, padrões moleculares, que o nosso sistema imune vai reconhecer. De uma forma geral, né, onde estão esses MAMPs, onde estão esses componentes específicos, esses padrões moleculares? Na parede celular das bactérias. Então, normalmente, né, componentes estruturais da parede celular das bactérias é que são reconhecidos pelo nosso sistema imunológico. Bom, padrões moleculares. Ana, eu tenho só a MAMP. O que é PAMP? O que é DAMP? Tem um monte de outras siglas. MAMPs, normalmente, a gente atribui a micro-organismos não patogênicos, tá, pessoal? Então, MAMPs, né? Tem um MAMP de lactobacillus, tem um MAMP de bifidobactéria. E o que são os PAMPs? Também são padrões microbiológicos associados a patógenos. Então, ali a gente só faz a diferenciação, né, do P e do M, pensando nos MAMPs como micro-organismos não patogênicos e dos PAMPs, né, como micro-organismos patogênicos. Então, ali como exemplo, né, na imagem, eu teria, por exemplo, uma bifidobactéria de MAMP e um PAMP, né, um padrão molecular de uma E. coli. Então, são padrões diferentes e eles têm que ser, porque o nosso sistema imunológico tem que saber o que é bom e o que é ruim. Então, eu tenho padrões moleculares, né? Como que eles vão ser reconhecidos? Como que eles vão ter efeito? Quem que vai fazer essa ativação do meu sistema imunológico? Então, eu posso ter um MAMP, um PAMP, né? Vou ingerir, por exemplo, um MAMP. Ele vai se ligar a receptores e vai ocorrer uma ativação do meu sistema imune inato. Aonde estão esses receptores? Que células são essas? Que parte do meu sistema imune faz esse reconhecimento? Então, monócitos, macrófagos, todos eles têm receptores que a gente chama da família dos PRRs, que são receptores de reconhecimento de padrão. Então, receptores NOD, receptores Toll-like receptors, são receptores, né, dessa família PRRs que conseguem fazer o reconhecimento de um MAMP, de um PAMP, que vai estar sendo ingerido via oral ou vai estar, né, sendo uma infecção no meu corpo ou qualquer outro tipo de acesso que tenha. Isso é um geral, né, de sistema imunológico, esse reconhecimento
sempre vai ser via receptores, né, do meu sistema imunológico, e eu vou ter, né, receptores específicos, às vezes para um MAMP, vou ter um receptor específico por uma bactéria patogênica, cada um trabalha com um tipo de padrão molecular para saber, né, o que está chegando no meu sistema imunológico. E a partir disso, né, tem um MAMP, foi reconhecido por um receptor NOD, foi reconhecido por um receptor Toll-like receptor, vou ter uma ativação do meu sistema imune. Bom, o que são, né? O que diferencia os padrões moleculares? Então, que nem eu falei, eu tenho MAMPs e eu tenho PAMPs. Como que o meu sistema imune sabe essa diferença, né? O que faz, qual é a principal diferença entre as bactérias para esse reconhecimento ser possível e eu saber o que é uma bactéria boa e o que é uma bactéria ruim? Então, né, uma questão muito chave entre as bactérias do bem e bactérias patogênicas é a parede celular delas. Então, na imagem em roxo, a gente tem bactérias gram-positivas e à direita, bactérias gram-negativas. Vocês podem ver na imagem que a parede celular dela, esse dali é um desenho esquemático estrutural da parede celular, ela é bem diferente uma da outra. Então, o componente principal ali das bactérias gram-positivas, em roxinho, seria o peptídeo glicano. Já numa gram-negativa, o lipopolissacarídeo é o primeiro que aparece lá em cima. Então, esses são padrões que são reconhecidos pelo nosso sistema imune. Então, eu vou saber que uma E. coli é uma bactéria gram-negativa e ela tem um monte de lipopolissacarídeo, que vai ter um receptor Toll-like receptor específico que reconhece esse LPS. E da mesma forma, tem um lactobacillus, uma bifidobactéria que é gram-positiva, ela vai ter formações, né, de parede celular específica de gram-positiva e o meu sistema imunológico, né, meus receptores, NOD, vão lá e vão saber, essa aqui é uma bactéria gram-positiva, é do bem, é um peptídeo glicano. Tem bactérias patogênicas que também são gram-positivas, mas nós temos diferenças específicas na composição de paredes entre espécies, entre classes de bactérias. Um exemplo, né, muito falado de MAMP é o muramil de peptídeo. Então, a gente tem ali na imagem anterior, eu mostrei para vocês o peptídeo glicano, principal componente, né, da parede celular das bactérias gram-positivas, e o muramil peptídeo, o que ele é? É um fragmento desse peptídeo glicano. Uma bactéria, quando ela pode ter uma quebra enzimática, ela pode estar crescendo e pode liberar esse fragmento de peptídeo glicano, que é o muramil, ou eu posso fazer uma inativação dela para tentar quebrar esse peptídeo glicano e expor o muramil de peptídeo. O muramil, né, é um MAMP muito reconhecido pelo nosso sistema imunológico e muito atribuído, né, às bactérias probióticas. E aqui é uma frase que eu retirei, por exemplo, de um paper que eu busquei para essa aula, e ele fala assim, né, que a grande variedade de atividades imunológicas do muramil de peptídeo trazem a ele a ser considerado como uma vitamina do sistema imune. Então, assim, o que vocês possam imaginar de pesquisa que já foi desenvolvida com muramil de peptídeo, até em pacientes com câncer, coisas muito interessantes, né? Pela ativação que ele tem no sistema imunológico, pela regulação que ele pode influenciar na produção de citocinas inflamatórias e anti-inflamatórias, quimiocinas, peptídeos antimicrobianos. Então, o muramil é um dos exemplos, né, mais pesquisado e que tem mais literatura disponível hoje, né, como modulador do sistema imune inato. Então, como é que eu vou reconhecer uma bactéria, o meu sistema imunológico, né? Como é que eu vou saber se ela é boa, se ela é ruim? Se eu vou para uma área de citocinas pró-inflamatórias ou anti-inflamatórias? Como que é esse caminho? Qual que é essa via, né? Como eu falei para vocês, a gente tem bactérias gram-positivas que são patogênicas. Então, como é que o meu organismo vai saber que essa gram-positiva é boa e que essa gram-positiva outra pode ser ruim?
Então, composições, né, de peptidoglicano, de LPS, difere amplamente de uma bactéria para outra. Então, são pequenas modificações químicas naquela imagem de parede celular que eu mostrei para vocês anteriormente, né, em padrões químicos de ligação, que podem produzir consequências imunológicas significativamente diferentes. Significativamente diferentes, quero dizer, vou fazer uma modulação dessa inflamação, não ativar tanto, né, citocinas inflamatórias, vou mais por outra via, tentar modular, né, regular um pouco essa inflamação, ou não, estou vendo que é um patógeno, tenho que lançar muita citocina inflamatória, tenho que fazer um estresse oxidativo muito forte para degradar, para destruir esse patógeno. Então, são percepções químicas, né, que o nosso sistema imunológico consegue fazer e os receptores de reconhecimento de padrão sabem muito bem fazer isso. Então, como fabricamos MAMPs, né? Como que a gente faz, né, o processo produtivo deles, aqui na Gabia, por exemplo, para chegar, né, no fim, um sachê, né, contendo um pó seco. Então, o início de uma fabricação de MAMP não difere em nada de uma fabricação de probiótico. Então, eu tenho que iniciar, né, um cultivo, que a gente fala fermentação. Então, eu vou ter um fermentador, um reator sendo cultivado lá dentro, um lactobacillus, uma bifidobactéria, um streptococcus, uma saccharomyces, qual gênero, né, qual espécie for necessária. Vou fazer esse cultivo, depois, o que eu vou fazer? Vou concentrar ele. Então, eu vou retirar ele do meu fermentador e vou passar ele, por exemplo, por um processo de filtração. Aqui a gente trabalha com sistemas de filtração tangencial. Então, para um volume, né, de cultivo, por exemplo, de 100 litros que eu tinha no meu fermentador, eu vou reduzir esse volume para menos de 10 litros. Onde todas as minhas bactérias que cresceram ali nesse meio de cultura vão estar concentradas. A partir disso, né, a diferença que ocorre no processo para eu transformar essas bactérias em paraprobióticos, em MAMPs. Eu faço uma inativação térmica. Tá? Então, esse é o diferencial no processo principal entre probióticos e paraprobióticos. Aqui na Gabi, a gente desenvolveu, né, uma metodologia, um padrão específico de inativação térmica. É o que a gente utiliza, né, para a fabricação da nossa linha Neoimuno. Ana, MAMPs são sempre produzidos a partir de inativação térmica? Não. Eles podem ser inativados por radiação UV, por sonicação, vários tipos de inativação, desde que você consiga inativar, está ok. Só que, com cada tipo de inativação, eu vou estar expondo mais ou menos algum componente da minha parede celular, eu vou estar degradando um componente ou não vou estar degradando. Então, por isso que essa inativação, ela tem que ser muito específica e controlada, para que eu tenha, né, ali exposto e ativo os fragmentos que eu preciso para o meu sistema imunológico fazer o reconhecimento depois, tá? Então, fiz essa inativação térmica. Após isso, seguimos para o congelamento normal, né, que nem de probióticos, então, câmaras frias especiais de ultracongelamento. Todo esse líquido, né, é incorporado em liofilizantes, é congelado, para depois seguir para o processo de liofilização. Então, na liofilização, né, a água vai passar diretamente do estado sólido para o gasoso, e isso permite, né, a preservação de componentes biológicos, sejam eles vivos ou inativos. A liofilização, ela é sempre muito falada quando a gente está falando de microbiologia, porque com ela a gente consegue preservar características de componentes biológicos. Então, ao fim do processo, eu tenho ali um pozinho branco com os paraprobióticos concentrados ali. Bom, aqui não é uma questão, às vezes, que chega até vocês, mas é interessante apresentar um certificado de análise de MAMP. Né? Por que aqui eu marquei ali, grifei em amarelo? Ana, por que está com contagem microbiológica positiva, se lá no início da apresentação você falou que a dosagem é em miligramas? Então, aqui, o que a gente tem que falar?
que quando a gente faz, por exemplo, um MAMP, aqui nesse exemplo de Bifidobacterium lactis, a gente tem que padronizar a concentração dele antes da inativação. Então, eu estava ali com o meu cultivo, recolhi ele do fermentador, fiz a filtração, ali ele entra para o controle de qualidade e fazer contagem microbiológica. Porque eu tenho que saber quanto de bactéria eu estou tendo naquele líquido, quanto de bactéria eu estou inativando, para saber o que isso vai virar de formulação final depois no pó que eu estou secando no liofilizador. Então, a padronização, né, dessa linha é feita em 10 bilhões de UFC. Então, ali está o asterisco, padronização de concentração realizada previamente à inativação. Então, é evidente, depois que eu inativar, se o processo foi efetivo, eu não tenho mais contagem microbiológica. Então, essa é uma diferença principal de um produto probiótico e de um produto paraprobiótico. Eu saio dos UFC e vou para as dosagens em miligramas. Então, aqui, né, só para mostrar visualmente, ali na área de concentração, de filtração, deixei aquele check em verde, né? Ok, temos que ter contagem microbiológica positiva ali naquela etapa de processo, naquele ponto, aquele checkpoint. Tenho que confirmar a pureza, tenho que confirmar a concentração. Daí eu vou inativar e na liofilização, depois o controle de qualidade vai lá e recolhe mais uma amostra e daí tá o X ali. Por quê? Porque eu não posso mais ter contagem microbiológica se o meu processo de inativação térmica foi efetivo. Bom, em relação aos MAMPs, né, no geral, definições, né, são essas. É um tema, assim, que vai muito além disso, muito profundo, mas os conceitos básicos, mecanismos de ação são esses, né? E agora eu gostaria de apresentar para vocês alguns exemplos, alguns trabalhos, né, que o nosso grupo de pesquisa desenvolveu. Então, quando a gente começou a trabalhar com MAMPs, isso já fazem alguns anos, esse trabalho que a gente publicou no ano passado, o que era uma dúvida? Qual dose que a gente tem que indicar? Os nossos MAMPs têm a mesma dosagem que a literatura fala? Como é que eu vou somente utilizar, né, de 10 a 100 miligramas por porção por dia? Da onde surgiu isso? Vamos confirmar essa informação? Vamos ver se é isso? Então, essa foi uma das perguntas iniciais quando a gente iniciou o desenvolvimento de produto. Então, as primeiras pesquisas que a gente trabalhou, né, foram avaliar o efeito dos paraprobióticos em modelos de linhagem celular, aqui no caso de macrófagos, nesse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Então, foi um modelo de macrófagos, esse trabalho, com inflamação sendo provocada pelo LPS. Então, a LPS, lembrando lá da parede celular da bactéria gram-negativa, aqui na imagem, né, um desenho representativo de uma E. coli, uma gram-negativa. Então, a gente provoca uma inflamação numa linhagem celular, expondo elas ao LPS, lipopolissacarídeo. É uma endotoxina, né? E ela provoca uma forte resposta imune. A partir da aplicação, né, dele, parâmetros inflamatórios, de estresse oxidativo, todos são fortemente ativados. E a linhagem celular que a gente utilizou, a HAL 264.7, ela é uma linhagem, né, de macrófagos muito conhecida, muito utilizada em pesquisas e principalmente em modelos de inflamação. Então, utilizamos essa linhagem de macrófagos, causamos a inflamação nessa linhagem com LPS e administramos os MAMPs para ver o efeito. Então, basicamente, em resumo, né, o que acontece quando a gente faz isso, ali no primeiro quadradinho, lembra que eu falei para vocês, tem receptores específicos que reconhecem padrões específicos. Então, no caso do LPS, um exemplo o receptor Toll-like receptor 4 é que faz o reconhecimento de LPS. Então, ele é específico, né? Ele tem a habilidade de reconhecer o LPS. Então, eu vou estimular o meu macrófago com LPS,
o receptor Toll-like vai fazer esse reconhecimento e vai desencadear a ativação dos macrófagos, cascata de sinalização, né? Então, vou atrair, né? No caso ali de uma linhagem celular pura, eu não consigo atrair, né? Outras células do sistema imune, mas pensando no corpo, né? Faria um recrutamento, né? De células do sistema imune, essa ativação dos macrófagos. Daí vou para a produção de citocinas inflamatórias, espécies ativas de oxigênio, vou propagar a resposta inflamatória, e tudo isso para quê? Para destruir o patógeno. Se a gente não tivesse esse reconhecimento, se a gente não tivesse esse processo inflamatório, essas espécies ativas de oxigênio, a gente não sobreviveria, né, à infecção de patógenos, né, sendo controlada, sendo, né, não fugiu agora a palavra, mas sendo controlada, sendo eliminada pelo nosso sistema imune inato. Então, isso é muito importante, né, essa imunidade inata para a destruição de patógenos e infecções que a gente pode ter. Então, aqui a gente teve, nesse trabalho que eu estou apresentando, o grupo controle, tá, da linhagem celular. Tivemos o grupo onde a gente fez a exposição ao lipopolissacarídeo, o LPS, e testamos 5 MAMPs. O MAMPs do Lactobacillus casei, do Streptococcus thermophilus, do Lactobacillus paracasei, do Lactobacillus gasseri e da Bifidobacterium lactis. Então, esses MAMPs foram testados na linhagem celular de macrófago. E como que foi, né, o delineamento experimental desse trabalho que a gente fez? Então, ali em cima, né, no amarelinho, eu tenho a minha linhagem celular, isso em cultivo em placas, pessoal. Fiz um estímulo inflamatório, né, aplicando, né, pipetando LPS nessa linhagem celular. Depois disso, já entro com os MAMPs, né, nesse mesmo pocinho de célula, nessa mesma garrafinha. Então, tudo vai ficando junto. Então, eu tenho uma linhagem celular de macrófagos, tenho o LPS janela e vou aplicar os MAMPs. A gente não retirou o LPS, a gente deixou para causar uma superinflamação. Então, deixamos 24 horas incubando essas células, né, com o LPS e com os MAMPs, para fazer, né, um insulto bem forte com o LPS e tentar ver, né, o que os MAMPs eram capazes de fazer para proteger essa linhagem celular de macrófagos. Então, após as 24 horas de incubação, a gente faz uma coleta de sobrenadante e prossegue para as análises. Então, conforme eu falei, doses de MAMPs testadas, né? Por que a gente definiu algum tipo de dose entre 0,01 gramas e 0,1 grama? Da onde veio isso, né? A gente, inicialmente, né, que eu não vou apresentar para vocês porque foi um trabalho muito extenso, nesse trabalho a gente testou, né, 10 e 100 miligramas por ml de MAMP, mas antes disso, o que a gente fez? Uma série de curvas dose e resposta para chegar nessa dosagem que a gente utilizou no trabalho. Então, antes, né, o primeiro trabalho nosso foi avaliar concentrações de MAMPs em cultivo celular que variaram de 0,0001 miligrama, 0,01 grama, desculpa, até 2 gramas de MAMPs por ml. Então, a gente fez uma série de curvas dose e resposta na linhagem de macrófagos, avaliamos viabilidade celular, parâmetros inflamatórios, danos oxidativos, e com base nisso, selecionamos as doses que obtivemos os melhores resultados, que são as doses de 10 e 100 miligramas, que são as doses de MAMPs testadas, 0,01 gramas e 0,1 gramas. Então, essas são as doses que a gente utilizou, né, para dar continuidade nesse trabalho. Então, aqui inicio a apresentação de resultado para vocês. No quadro da esquerda, né, no gráfico A, a dose de 10 miligramas e no gráfico B, a dose de 100 miligramas. Então, quando a gente tem, né, um estímulo por LPS, né, um dos primeiros agentes que chegam, né, inflamatórios ali, é o fator de necrose tumoral. Então, o TNF-alfa. Ele é super
rápido, né? E é um dos primeiros a ser produzidos. E ele vai atuar recrutando mais células do sistema imune, aumentando a inflamação, trazendo de tudo para buscar uma destruição do patógeno. Então, quando a gente aplicou em 10 miligramas, a gente vê com base ali, peço que olhem sempre LPS, controle, e depois a gente tem os tratamentos. Então, como eu falei para vocês, a gente manteve, né, a linhagem celular com o LPS e adicionamos os MUPs em cima. Então, eles ficaram, né, incubados durante 24 horas e o sobrenadante que a gente coletou depois disso são esses resultados que eu estou apresentando para vocês. Então, aqui a gente já vê, né, uma modulação, né, dessa inflamação que está ocorrendo melhor com a dose de 100 miligramas. À direita, eu tenho uma redução dos níveis, né, de TNF-alfa em relação ao LPS, uma redução significativa. Com 10 miligramas, a gente já começa a ver isso, mas o efeito melhor que a gente já consegue observar está em 100 miligramas. Quando a gente vai para citocinas inflamatórias, IL-6, por exemplo, ali a gente também já consegue ver um efeito em 10 miligramas, mas no quadro à direita é evidente, né? É muito claro perceber o efeito anti-inflamatório que os MAMPs tiveram na dose de 100 miligramas. Então, os MAMPs, né, eles são um produto mais caro, pensando numa formulação, né? A gente tem que testar doses variadas, pensando também na viabilidade de consumo que ele vai ter, né, no cliente final. Então, assim, preciso trabalhar com a dose máxima ou com a dose mínima, depende de como a gente vai conseguir, né, viabilizar essa formulação. 100 miligramas, não preciso falar nada. O gráfico aqui já se mostra. A citocina IL-6, né, ela foi modular, o processo inflamatório que foi modulado, e a gente conseguiu, com os MAMPs, reduzir uma citocina pró-inflamatória ao nível do controle. Então, a gente tem que pensar nisso, né, no efeito que a gente quer ter e no benefício. Então, com 10 miligramas a gente já tem, né, essa visão de benefício, mas com 100 é muito bom, né? O efeito dele sobre IL-6 foi incrível. IL-10 também a gente fez a avaliação. Então, o IL-10, lembrando, ela é uma citocina anti-inflamatória. Aqui eu já não estou mais falando de pró-inflamatório. Então, com 10 miligramas, a gente não vê tanto esse efeito, né? De aumentar. Quando eu tenho uma citocina anti-inflamatória, né, o meu intuito é elevar o nível dela, e quando eu tenho 100 miligramas de dose, né, na linhagem celular, os efeitos, novamente, o gráfico fala por si só, são excelentes, né? Então, com 100 miligramas, né, de todos os MAMPs testados, eu tive uma redução da citocina pró-inflamatória e tive um aumento significativo nos dois casos de citocinas anti-inflamatórias, no caso da IL-10. Outra análise que foi feita foram uma série de análises relacionadas a danos oxidativos. Então, esse gráfico aqui mostra espécies reativas de oxigênio. Então, é um trabalho que a gente faz, uma pesquisa por imagem, né? Aplica um fluorófono nas células e é feita uma leitura por absorbância. Então, ele consegue diminuir um pouco a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, ali pensando, né, tem um insulto, o que vai ocorrer? Superativação de citocinas pró-inflamatórias, de espécies reativas de oxigênio. Por quê? Porque eu quero destruir aquele patógeno. Só que essas reações exacerbadas acabam destruindo também componentes nossos celulares muito importantes. Então, ali eu estou num ambiente altamente oxidante, eu estou oxidando tudo que tiver ali por perto. Então, trabalhar num balanço dessa inflamação e desse estresse oxidativo é muito importante para eu não ter uma inflamação, uma resposta exacerbada. Então, os MAMPs a gente está pensando nessa linha. E aqui, espécies reativas de oxigênio, novamente, né, 100 miligramas, tivemos mais resultados, né, significativos, né, redução de espécies reativas de oxigênio,
O LPS, a barrinha está lá em cima, né? Então, só as células que estavam com LPS estão super num processo de inflamação, né, super ativo e com muita espécie de reativa de oxigênio, e os MAMPs estão conseguindo balancear, né, essa formação. Aqui, membranas celulares, então danos oxidativos a membranas celulares, MDA equivalent. Então, o que dano oxidativo a membrana celular tem efeito? A lipídios. Gente, se eu estou com uma inflamação, com dano, com estresse oxidativo alto, por exemplo, no meu intestino, os danos à membrana celular, eu posso estar danificando, por exemplo, as membranas do meu enterócito. Então, eu estou oxidando os lipídios dos meus enterócitos. E o que isso vai desencadear? Numa permeabilidade intestinal. Eu estou degradando a membrana celular, estou abrindo o caminho para que ela se torne permeável. Então, né, os enterócitos são só um exemplo, é claro, isso se expande para todo o nosso corpo, mas esse dano oxidativo a membranas celulares, né, a gente quer mostrar principalmente isso. Então, com 100 miligramas, novamente, né, de todos os MAMPs testados, exceção ali do Thermophilus, a gente teve reduções significativas, né, de danos oxidativos a membranas celulares, pensando, né, sempre com base no LPS, e tivemos, né, resultados similares ao controle. Aqui também danos oxidativos a proteínas, então, vamos avaliar lipídios, vamos avaliar proteínas, então, compostos orgânicos que estão presentes, né, nas nossas células. Aqui também, excelente, né, resultado com 100 miligramas, conseguimos reduzir danos oxidativos a proteínas, né, a níveis de controle, novamente, com todos os MAMPs que a gente avaliou. Então, quando a gente pensa, né, no LPS, principal, né, via as principais análises atribuídas são citocinas inflamatórias e danos oxidativos. Então, por isso que a gente faz uma série de ensaios de danos oxidativos para ver, né, o efeito deles sobre lipídios, sobre proteínas, sobre espécies ativas de oxigênio. E aqui, de tudo isso que eu apresentei, né, tudo isso que eu falei, desse artigo que a gente publicou, é um graphical abstract, esse daqui. Então, Ana, qual é a conclusão, né, a partir desse artigo que você apresentou? Bom, efeitos antioxidantes, acho que ficaram muito claros, né? A gente tem um decréscimo na produção de espécies reativas de oxigênio, então a gente consegue fazer a modulação dessa resposta inflamatória que está ocorrendo nessa linhagem celular com o uso de MAMPs. E eu também consigo ter um efeito anti-inflamatório. Então, eu tenho decréscimo da citocina pró-inflamatória IL-6 e um aumento da IL-10, né? Então, os MAMPs se mostraram, né, foi um resultado muito legal. A partir disso, né, a gente nos levou a continuar as pesquisas, né, conduzir e prosseguir, né, com eles nessas doses testadas, porque os resultados, né, com a linhagem de macrófagos já foram excelentes. Então, a gente consegue, né, fazer ali, finalizando o graphical abstract, melhoria da homeostase intestinal. Então, pensando, né, no intestino, vou ter uma melhor barreira intestinal, não vou ter tantos danos oxidativos a ela, vou ter uma resposta inflamatória não tão mais exacerbada, uma resposta inflamatória mais conservada, e vou conseguir melhorar, né, aspectos gerais do meu metabolismo. Então, esse foi um trabalho que a gente fez com a linhagem, e agora, né, com base nisso, a gente prosseguiu. Esse daqui é um trabalho nosso que está ainda em fase de publicação, por isso que eu não apresento ainda em formato de paper. Passamos para o modelo animal. Então, fizemos novamente, né, a suplementação para probióticos e avaliamos saúde intestinal, atividade anti-inflamatória, antioxidante e comportamentos relacionados à ansiedade, administrando os MAMPs, só que agora para camundongos. Então, aqui foram novamente os grupos que a gente fez. Então, animais controle, animais que só receberam LPS, MAMPs.
Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus paracasei, Lactobacillus gasseri e Bifidobacterium lactis, tá? Como que isso foi conduzido? Como que a gente desenvolveu esse experimento? Então, a gente fez uma análise, né, um modelo experimental de efeito preventivo dos LAMPs, aqui nesse caso de modelo animal. Quando a gente fez lá na linhagem celular, a gente aplicou tudo junto. Colocamos a linhagem celular, o LPS e os MAMPs. Aqui não. Aqui a gente suplementou os animais previamente durante 15 dias, né? 100 miligramas por dia por animal dos MAMPs testados. No dia 16, né, no 16º dia do experimento, a gente fez, né, a injeção de lipopolissacarídeo, do LPS intraperitoneal, e no dia 17, né, após 24 horas, foram avaliados parâmetros de saúde intestinal, atividade inflamatória, atividade antioxidante e comportamento. Bom, aqui peço desculpas por usar imagem, né, de animais, mas é muito visual o efeito, né, que o LPS causa e eu gostaria de mostrar isso para vocês. Então, animais, né, à esquerda, né, são animais controle, tá tudo bem, estão ativos, né, pelagem normal, não apresentam nenhum parâmetro de febre, sudorese, e à direita é muito visual que os animais estão doentes. Então, o LPS, né, ele deixa o animal com febre, ele fica mais parado, fica retrato num lugar só. O pelo, né, é muito visual essa alteração que a gente tem, né, nos animais que sofreram um insulto. E aqui eu apresento já para vocês, antes de qualquer gráfico, porque essas imagens já são sensacionais também, né? E falam muito. São animais que receberam o LPS, mas que tinham sido previamente suplementados com MAMPs. Então, eu deixei ali os animais com LPS para vocês terem uma comparação muito visual do que esse animal era para estar. Ele era para estar, né, como a imagem da esquerda de LPS, e olha como eles estão quando eles foram suplementados com MAMPs previamente. Então, aqui, só por essa imagem, a gente já vê que os MAMPs tiveram muito efeito neles. Então, eles podem estar com perfil inflamatório, com perfil oxidativo, mas eles estão ativos. A qualidade de pelagem deles está completamente diferente dos animais doentes, né? O comportamento deles, então tudo isso, né? Só com essa imagem a gente já vê que os MAMPs tiveram efeito. Então, se vocês pensarem aqui, eu falei que eu usei 5 MAMPs no tratamento. Tá faltando um aqui. Qual que é? Lactobacillus paracasei. No Lactobacillus paracasei, olha a diferença que a gente teve, né, dos que eu já mostrei antes, de Belactis, casei, Thermophilus e Gasseri, animais ativos, bem branquinhos, a pelagem, com L paracasei, não é visual que ele não teve tanto efeito positivo nesses animais? É muito visual, né? Então, esses efeitos, depois a gente vê também baseado nos gráficos. Ele pode estar melhorando algum parâmetro, mas com certeza, né, todos os outros MAMPs que eu mostrei anteriormente tiveram um efeito melhor, né, na saúde desses animais do que o MAMP do paracasei. Então, aqui inicio a apresentação dos gráficos, né, desses animais. Então, aqui, citocinas, né, deixei circundadas em um avermelhado, citocinas pró-inflamatórias, então IL-1 beta e IL-6. Todos os MAMPs, né, redução significativa dessas citocinas pró-inflamatórias em relação aos animais, né, que só foram tratados com LPS. E citocinas anti-inflamatórias, no caso da IL-10, também. Aumento significativo de IL-10 em todos os animais que receberam a suplementação preventiva com MAMPs. Então, efeito, né, novamente, a gente teve aqueles efeitos super legais já na linhagem celular e a gente está confirmando isso em modelo animal. Então,
modulação da inflamação, então eu não estou tendo uma inflamação super exacerbada, que é reflexo daquelas fotos que a gente acabou de ver, e estou entrando já com citocinas anti-inflamatórias, no caso da IL-10, em níveis significativamente superiores. Quem participou da minha aula de probióticos, né? Isso até é uma coisa que me veio na cabeça ontem, eu nem tinha analisado dessa forma. O que eu fiz? Peguei e juntei gráficos para apresentar para vocês. Então, na parte superior, eu mantive os gráficos dos MAMPs que eu acabei de apresentar. Peguei da minha apresentação do Clube da Nutrição, né, que foi alguns dias, mais de um mês, sobre probióticos. É evidente, não são exatamente as mesmas linhagens, tem algumas, no caso ali, Belactis, que é, mas o que eu quero mostrar para vocês, que quando eu vi, eu achei muito interessante, assim, sensacional, é responder com base nesses gráficos a pergunta: é bom associar MAMPs e probióticos? Por que associar MAMPs e probióticos numa formulação? Então, a minha resposta que eu quero dar para vocês, com base em evidência, né, com base nesses gráficos, é mostrar que as atividades deles se complementam. Então, quando eu tenho um excelente efeito dos MAMPs, pensando a nível sangue, soro, nível sistêmico, nos probióticos, desculpa, na parte de baixo dos gráficos, a gente já não vê tanto isso. Vocês podem ver ali IL, um beta, na esquerda abaixo, os probióticos não conseguiram baixar, então ficaram, né, nos mesmos níveis do LPS. IL-6, os probióticos também não conseguiram baixar em níveis significativos, e IL-10, eles também não conseguiram aumentar em níveis significativos. E tudo isso, a gente teve um super efeito quando a gente utilizou os MAMPs. Então, o que os probióticos não conseguiram fazer a nível sistêmico, os MAMPs conseguiram. Então, esse é um exemplo. Agora, a gente parte para o intestino. Bom, no intestino, vocês podem ver algumas coisas deram significativas quando a gente deu os MAMPs para os animais e outras não. Não foi aquele perfil de gráfico, né, com decréscimo de citocinas pró-inflamatórias e aumento de citocinas anti-inflamatórios evidente que nem a gente teve em análise sanguínea com os MAMPs. E quando a gente compara os MAMPs novamente com os probióticos, a nível intestinal, os MAMPs, a gente vê que, ok, tiveram efeito, mas não foram fantásticos, vamos dizer assim. Agora, olhem os gráficos dos probióticos. Todas as duas toxinas pró-inflamatórias, a gente conseguiu redução significativa em relação ao LPS, aos animais que só receberam insulto com LPS. E quando a gente vai para as toxinas anti-inflamatórias e L10, teve alguns que se destacaram mais, como o L-Reuteri, mas ali ainda os MAMPs, né, tiveram melhor efeito. Então, pensando citocinas anti-inflamatórias a nível intestinal, quem agiu melhor? Probióticos. Citocinas anti-inflamatórias a nível intestinal, quem agiu melhor? Os MAMPs. Então, assim, é muito claro a complementação que eles fazem, né, quando a gente tem um processo inflamatório. Então, é muito interessante essa combinação deles. Aqui, estresse oxidativo, tá? Peroxidase. Essa daqui, MPO, é um exemplo, né, é uma enzima, né, que é produzida por neutrófilos para gerar a oxidação. Então, eu estou ali, né, com o meu insulto de LPS, vou atrair os neutrófilos que vão liberar ali um monte de peroxidase para oxidar todo mundo que tiver ali de patógeno. Então, aqui novamente, a gente tem no gráfico A, análise de sangue, no gráfico B, intestino, e no gráfico C, cérebro, tá? Então, a nível intestino e cérebro, a gente teve reduções fantásticas, significativas desse estresse oxidativo gerado pelo LPS nos animais tratados com os MAMPs. Aqui, a níveis sanguíneos, a gente teve uma tendência de redução,
mas a gente não conseguiu, né, reduções significativas. E apresento para vocês o resultado de MAMPs versus probióticos novamente. Aqui eu fiquei sem só o gráfico do sangue, por isso que ele não está embaixo do A. Tinha um gráfico comparativo de intestino e cérebro. Então, aqui a gente pode perceber que tanto no intestino, né, o uso de MAMPs quanto de probióticos foi positivo, né, na redução desse estresse oxidativo da peroxidase de neutrófilos e no cérebro também. Então, aqui, os dois apresentaram efeitos muito positivos para a oxidação. Aqui, outro parâmetro de estresse oxidativo. Bom, quando a gente tem um estresse oxidativo, posso estar gerando superóxidos, peróxidos, óxido nítrico, então, por isso que a gente faz análises variadas, né, de estresse oxidativo. Aqui, nitrito, nitrato, né, a gente está dosando, na realidade, óxido nítrico. Então, reduções significativas em todos os parâmetros analisados, né? Então, a nível sanguíneo, os MAMPs conseguiram reduzir os níveis de óxido nítrico em sangue, conseguiram reduzir os níveis em intestino e conseguiram reduzir no cérebro. Olhem, né, como no cérebro, mostrando, né, o efeito, o eixo intestino-cérebro, olhem os níveis que ficaram no cérebro de óxido nítrico e olha do cérebro dos animais que estavam com LPS. Então, assim, esse cérebro estava, né, se a gente tivesse feito lâminas histológicas, com certeza a gente veria aglomerados inflamatórios, né, infiltrados inflamatórios, estresse oxidativo. Então, um efeito muito protetivo, né, quando os animais fizeram essa ingestão oral dos MAMPs, né, o efeito lá no cérebro. E também avaliamos novamente o comparativo com probióticos e MAMPs. Os probióticos também, nesse parâmetro de óxido nítrico, foram muito eficientes, né, na redução, tanto em intestino, né, quanto no cérebro. Então, aqui, né, os dois tiveram atividade também muito positivas em relação à dosagem de óxido nítrico. Oxidação de membranas, aqui, TBARS, novamente, falei anteriormente, oxidação de lipídios, dei aquele exemplo de enterócitos. Então, estou tendo oxidação lipídica, estou degradando a membrana das minhas células. Se for no intestino, né, posso estar degradando os meus enterócitos, a membrana celular deles. Isso vai deixar o meu intestino permeável, né? E, então, esse dano oxidativo a membranas, esse ensaio vem para isso. Os MAMPs aqui, a gente pode ver, né, tiveram uma tendência de redução a dano oxidativo, mas não foram significativas em intestino. A nível de cérebro, a Belactis foi efetiva, né, o MAMP. E a nível de baço, que foi outro órgão analisado nesse ensaio, a Belactis também apresentou uma redução significativa em relação ao LPS. Quando a gente compara, né, com probióticos, o efeito, né, principal que eu quero mostrar para vocês aqui nesse comparativo é a nível intestinal. Aqui, novamente, eles se complementam. Os MAMPs não estão tendo tanto efeito, né, contra essa oxidação lipídica, mas olhem o que os probióticos conseguiram fazer. Eles reduziram essa oxidação lipídica, né, a níveis de controle. Então, os animais com LPS estão extremamente, né, sofrendo essa oxidação, enquanto os que fizeram a suplementação preventiva com probióticos, né, estão tendo resultados excelentes ali apresentados no gráfico. E no cérebro, da mesma forma. Não tivemos, né, tanta diferença nos MAMPs, mas nos probióticos a gente teve redução, né, com todos os probióticos testados. Então, aqui, só uma coisa para lembrar, né, com os MAMPs, a gente fez uma suplementação prévia de 15 dias, e com os probióticos, lembrando, né, disso que eu já apresentei, peço desculpas não ter falado antes, a gente fez uma suplementação prévia de 30 dias, tá? E aqui, imagens desse intestino dos animais. Então,
Aqui, na imagem da esquerda, eu tenho as microvilosidades, né, lâminas histológicas do intestino desses animais que a gente suplementou com MAMPs. Ali no meio, né, está identificado o lumen, então ali seria o interior do intestino, né? Então aqui as microvilosidades preservadas, intestino todo bonitinho. À direita, o LPS. Ali você já não vê, né? Mais as microvilosidades, você vê que tudo está sendo degradado, você vê uma bagunça, você não consegue definir, e infelizmente é isso, né, que o lipopolissacarídeo causa no nosso intestino. Então, aquele intestino ali tá, não preciso nem dizer o quão permeável ele está, né, o processo inflamatório que está ocorrendo ali, estresse oxidativo super alto. Então, todas aquelas barrinhas super altas em gráficos que eu mostrei anteriormente, né, se resumem nessa imagem, que é esse intestino com LPS aqui. E aqui, os intestinos dos animais que receberam os MAMPs. Então, aqui a gente consegue observar que a gente conseguiu ter uma melhora significativa na preservação das microvilosidades. Não estou falando que está o intestino perfeito. Ali, os probióticos para manutenção dessa barreira intestinal eficiente fazem muita diferença também. Mas é significativa a diferença visual dos animais que receberam os MAMPs, né? Onde a gente consegue ver as microvelocidades definidas, alinhadas, e com LPS, tudo isso destruído. Bom, qual que é a pior imagem, né, histológica, a pior qualidade, vamos dizer, intestinal visualmente, né, que a gente está tendo aqui nesse slide? É do Paracasei, concordam? Então, olha o intestino do Paracasei, e daí eu junto com tudo que eu falei desde o início. Então, aqui, ó, a gente está vendo que a pior condição, né, histológica intestinal foi com o MAMP do Paracasei. Os animais que eu mostrei lá para frente lembram o único grupo de animais que estava com aspecto mais doente, MAMPs de L. Paracasei. Então, isso aqui, né, também torna visual o que a gente está mostrando. Então, não é que ele não está tendo efeito, a gente consegue ver que ele teve redução de parâmetros inflamatórios, de estresse oxidativo, mas ele não foi tão efetivo a nível dos outros MAMPs. Então, isso reflete na qualidade da barreira intestinal dele, das microvilosidades, reflete visualmente, né, no estado dele, né, fisiológico, e que a gente consegue, né, puxar eles mais para o lado da LPS do que para os animais previamente tratados com os outros MAMPs. Então, com base nisso, pessoal, aqui a gente montou algumas sugestões de fórmulas, tá? O que a gente fez? A gente já tinha um protocolo de probióticos, tá? Com base, né, nas nossas pesquisas, novamente aqui, não sou prescritora, sou bióloga, então a gente baseia essas formulações que eu estou sugerindo aqui com base nas evidências, tanto dos probióticos, né, que eu já apresentei, e agora adicionei nessas formulações os MAMPs. Então, aqui, sugestões de alergias alimentares, sugestão de inflamação intestinal. Então, assim, perguntando, né, para vocês, eu acho que ficou muito claro, né? Tem uma pessoa, né, com inflamação intestinal. É legal, é bom, né? É benéfico unir numa formulação probióticos e MAMPs? Eu acho que as respostas, né, estão nos gráficos que eu apresentei. Eu acho que isso ficou muito claro, né? E por isso que a gente fez essa combinação sempre de probióticos e de MAMPs, porque eles apresentam, né, efeitos complementares. Então, aqui, saúde intestinal, dermatite atópica. Estou pensando, estou com reflexo, né, de dermatite lá na minha pele, o que isso tem a ver, né? Tem a ver com o intestino, né? Então, eu tenho que prezar pela qualidade, pela minha saúde intestinal, para melhorar, né, um problema que eu estou tendo, né, expresso lá na minha pele. Saúde da mulher,
saúde mental. Então, são alguns parâmetros, né? Não apresentei dados de ansiedade e comportamento para vocês também, para não ficar muito longo, mas tudo isso a gente baseou, né, nessas pesquisas que a gente conduziu. Antes de finalizar, também uma questão que eu quero falar para vocês é a aplicação de MAMPs, né? Eles são muito estáveis, compatíveis em formulações, tá? E um diferencial muito interessante, né, que a gente pode utilizar eles, por exemplo, pessoas imunodeprimidas, imunocomprometidas, pessoas debilitadas, tá? Então, a pessoa está em tratamento de câncer, está com a imunidade comprometida, tem um pouco de medo, né? Tem um pouco de receio de prescrever probióticos. Lembrando, né? Falei na minha aula de probióticos. Probióticos são bactérias. Elas são bactérias do bem, mas ainda assim são bactérias. Então, pessoas imunocomprometidas são casos e casos, mas no geral não são indicados para essas pessoas. Então, os MAMPs, né, podem ser uma alternativa de suplementação muito interessante para esses grupos, tá? Então, acho que era isso. Agradeço pela atenção, né? Espero poder ter ajudado um pouco a elucidar, né, e apresentar esse tema para vocês. Obrigada, Ana. Obrigada pela aula de hoje, tá? Pessoal, a aula vai ficar gravada, ok? E, Ana, deixa eu ver se o pessoal tem alguma dúvida. Não estava te ouvindo. Aqui, ouviu? Oi, desculpa. Eu tô. Não. Eu acho que tá. Agora eu tô ouvindo. Ana, tu consegue parar de compartilhar a tela? Sim. Deixa eu só ver aqui onde que tá. Não sei, deixa eu ver onde que tá o interromper aqui, meu Deus. Gente, cadê a pessoa do TI aqui? Onde que eu paro o compartilhamento de tela? Peraí. Eu não sei agora o que. É que eu ocultei antes o parar o compartilhamento, agora eu não estou achando ele. Alguém sabe? Não, já parou de compartilhar. Já parou, já parou. Parou? Ah, Uhum. Certinho, então. Ana, eles perguntaram se conseguem ter acesso a esse artigo. Sim, está disponível em base de acesso público, né? Google, só digitar ali, né, com base no nome do artigo, que já consegue achar ele. Certo. Tá bom, então. Obrigada, viu, Ana? Obrigada pelo dia de hoje. Valeu, pessoal. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau.